Olá, alunos! Eu sou o professor Manacias e nossa aula de hoje é sobre ciências. As páginas que nós vamos estudar hoje são 39, 40, 41 e 42, tá certo? Aqui nós temos aqui, ó, algumas funções do fígado, né? Aqui é o seguinte: o fígado é um órgão extremamente importante para a saúde. Algumas das funções hepáticas, isto é, do fígado, são. Então, toda vez que nós ouvimos o termo hepática, estamos estudando as relações do fígado, está direcionado diretamente ao fígado. Aqui diz o seguinte, ó, produção da bile, né, que emulsifica óleos e gorduras e facilita a ação de enzimas digestórias que atuam sobre eles. Então, a produção da bile é emulsifica no caso. Ela pega, ela quebra moléculas de gordura, né, para que enzimas possam ser, para que as enzimas de gorduras possam trabalhar ali e nós absorvemos mais facilmente. Armazenamento de glicose, transformando-as em substâncias chamadas glicogênio. Isto é feito quando a concentração de glicose no sangue está muito alta. Então, o fígado ele tem essa capacidade de armazenar glicose. Quando nós absorvemos alimentos que tem muita glicose e excede o que nós precisamos, o fígado armazena essas glicoses. Aí temos aqui produção de glicose, a parte de lipídios e proteínas. Quando a concentração de glicose no sangue está muito alta, esse processo, a glicogênese, é importante sobretudo para os neurônios, que são muito dependentes da glicose como nutriente energético. Então, em contrapartida, quando nós temos pouca glicose no organismo, o fígado ele é capaz de produzir a própria glicose, né, que são moléculas chamadas assim moléculas de açúcar, que produzem energia. Aqui é o seguinte: transformação de substâncias tóxicas, tais como álcool, drogas e medicamentos, em substâncias que podem ser excretadas na urina. Então, substâncias como álcool, drogas e medicamentos, o fígado absorve e depois elimina na urina. É para tanto que, por exemplo, atletas e pessoas que vão fazer exames toxicológicos para detectar a presença de álcool ou de drogas, ou de algum tipo específico de medicamento, o exame é feito na urina, que é para onde essas substâncias são excretadas, elas são colocadas. Produção de algumas proteínas que compõem a parte líquida do sangue, no caso o plasma, entre elas algumas envolvidas na coagulação do sangue. Então, em relação à produção de proteínas, o fígado ele também é capaz de produzir suas próprias proteínas, caso o corpo necessite. Armazenamento de uma reserva de alguns minerais, como ferro, cobre e algumas vitaminas, no caso A, B12, D, E e K. Então, o fígado ele tem a capacidade de armazenar também minerais e vitaminas. É para tanto que quando nós vamos nos alimentar de um animal, a sua parte mais importante, o órgão mais importante que nós devemos nos alimentar seria o fígado, porque no fígado vai ter tudo, vai ter carboidrato, vai ter proteína, vai ter vitamina, vai ter minerais, vai ter tudo, tá certo? Esse órgão. Algum prejuízo ao fígado. Os hepatócitos, um tipo de célula hepática, corresponde a cerca de 60% das células do fígado e é aproximadamente 75% da massa desse órgão. Entre outras coisas, produzem bile, que no caso a bile seria o hormônio que vai, a enzima que vai para o intestino para poder quebrar os alimentos, né? Para que a gente possa absorver os alimentos. A ingestão frequente de bebidas alcoólicas ou de outras substâncias que são tóxicas ao fígado provoca acúmulo de gordura no órgão e a degeneração dos hepatócitos, o que é parte de uma doença chamada cirrose hepática. O órgão deixa de executar adequadamente suas funções, trazendo grandes prejuízos à saúde. Então, nesse caso aqui, a famosa cirrose é causada pela ingestão de bebidas alcoólicas que atacam essencialmente o fígado, certo? Que deixa de fazer suas funções primordiais, acabando acumulando gordura e não realizando suas atividades. A absorção ocorre principalmente no intestino. Agora vamos falar de absorção dos alimentos. A partir do duodeno, o bolo alimentar é conduzido por movimentos peristálticos através de todo o intestino delgado. Nesse percurso, o organismo realiza a absorção de minerais, vitaminas e produtos, a digestão do amido, do açúcar da cana, das proteínas e dos lipídios. Então, o movimento peristáltico é um movimento de balançar que o bolo alimentar, o alimento, faz durante todo o processo, que ele inicia na boca, vai para a garganta, vai passando pela laringe e ali ele vai balançando. Ele chega no estômago,
aí ele vai continuar balançando de um lado para o outro, ele vai para o intestino até sair pelo reto, também balançando de um lado para o outro. Isso é um movimento peristáltico. E nesse processo o corpo vai absorvendo todos os nutrientes, proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas, sais minerais, tudo que tiver no alimento. A parede interna do intestino, mucosa intestinal, é repleta de rugas, chamadas vilosidades. Uma ampliação delas ao microscópio revela que são formadas por células cuja superfície tem inúmeras pequenas estruturas denominadas microvilosidade. Por causa dessa estrutura, toda enrugada, o intestino delgado tem uma grande área. Se fosse possível desenrolar e esticar a superfície do intestino delgado humano, sua área seria de aproximadamente 600 metros quadrados, maior que a quadra oficial de basquete, que mede cerca de 400 metros quadrados. Então nós podemos analisar o seguinte, por exemplo, quando a gente vai se alimentar, por exemplo, de panelada, você vai observar que a panelada ela é formada de parte do intestino e parte do estômago. E você vai observar que na parte do intestino existem pequenos filamentos, pequenos pontinhos, né? Como se fossem redes, são rugosas, né? E no intestino humano é da mesma forma. E elas estão unidas entre si. E se nós pudéssemos esticar todas essas vilosidades em linha reta, elas formariam uma área de 600 metros quadrados, certo? Aqui diz o seguinte, formação das fezes. Durante o trajeto do bolo alimentar pelo intestino delgado, os nutrientes e parte da água que existe nos alimentos são absorvidos. Após percorrer todo o intestino delgado, o bolo alimentar entra no intestino grosso, sempre empurrado por movimentos peristálticos. Como eu disse antes, o movimento peristáltico vai empurrando o alimento até ele sair do corpo, né, na forma de fezes. No percurso desse intestino grosso, boa parte da água que ainda resta no bolo alimentar é absorvida pelas paredes do órgão. Com muito menos água, os resíduos do bolo alimentar se transformam em bolo fecal, fezes. Nas fezes há um pouco de água e materiais que não foram digeridos ou absorvidos pelo organismo. Então, o que seria as fezes? As fezes seria o que o corpo não consegue absorver. Os médicos, eles têm um truque para poder avaliar se você está se alimentando corretamente ou erroneamente. Por exemplo, se suas fezes, ao defecar, se suas fezes boiarem na água, significa que você está se alimentando mal. Os alimentos que você está ingerindo não são bons para o seu corpo. Quando as suas fezes afundam na água, significa que você está se alimentando corretamente. Os alimentos que você está absorvendo, eles são os corretos, né? Isso é um truque que os médicos usam para determinar se você está se alimentando corretamente ou não. A eliminação. Ao final do trajeto pelo intestino grosso, as fezes chegam ao reto, do qual sairão na evacuação. Essa é a etapa da eliminação. Então, a etapa do nosso corpo, onde a gente elimina as fezes pelo reto, é chamada de eliminação, mas o processo correto é chamado de evacuação. Agora você pode entender a importância das fibras na dieta. Sob a ação dos movimentos peristálticos, o bolo fecal fica mais consistente e se movimenta mais rápido pelo intestino, quando as fibras estão presentes na alimentação. A passagem mais rápida do bolo fecal pelo intestino grosso faz com que haja menor absorção de água e assim as fezes não ficam ressecadas. Então o que acontece? Quando sua alimentação é rica em fibras, o que vai acontecer? Você vai mais vezes ao banheiro. Uma pessoa normal com um sistema digestório bom, né, saudável, ele vai de 2 a 3 vezes no banheiro durante o dia. E já uma pessoa que tem problemas no sistema digestório, ele vai passar dias, 1, 2, 3 dias sem ir no banheiro, às vezes até mais, aí é muito perigoso. Aqui diz o seguinte, prisão de ventre, caracterizado por fezes duras que tornam a evacuação difícil, pode muitas vezes ser solucionada com a ingestão diária de alimentos ricos em fibras, como frutas, verduras em geral. Então a chamada assim, prisão de ventre, ela é ocasionada com o ressecamento das fezes, as fezes se tornam muito duras. É o que acontece, o movimento peristáltico não consegue empurrar as fezes para fora do corpo, causando dores abdominais e dores no reto. O que causa a diarreia? Aqui é o seguinte, quando a mucosa intestinal é muito irritada por algum fator, temperos fortes, alimentos estragados, toxinas de certas bactérias, etc., ocorre aceleração do movimento peristáltico. Isso ocasiona o bolo alimentar mais rapidamente do que o normal e pouca água é absorvida no trajeto até o reto, o que provoca uma evacuação líquida, a diarreia. Então o que acontece? Por algum motivo, ou por algum alimento estragado, ou o seu organismo não se deu com algum alimento, ou às vezes intencionalmente você toma um remédio para poder causar
esse movimento peristáltico mais rápido, né, essa diarreia, ao que acontece. Esse movimento peristáltico ele se torna muito rápido. E ali, como há pouca absorção de líquido, o que é que vai acontecer? O líquido ele praticamente vai sair sozinho, né? Vai sair antes das fezes ou misturar as fezes de uma forma líquida, certo? Aí nós temos aqui o seguinte: alimentação e diversidade cultural. Proteínas são nutrientes muito importantes na alimentação. Ao serem digeridas, fornecem aminoácidos que o corpo absorve e utiliza para produzir suas próprias proteínas. Então, o que é que isso significa? As proteínas que nós absorvemos dos outros animais, nós transformamos em aminoácidos. Os aminoácidos produzem proteínas no nosso próprio corpo, né? As nossas proteínas. Há vários tipos de aminoácidos das proteínas. Nosso corpo continua saudável se alguns deles faltarem na nossa dieta. Os aminoácidos essenciais, porém, como o próprio nome diz, são essenciais à nossa saúde e devem estar presentes na alimentação. Então, no caso, existem os aminoácidos essenciais, que são aqueles, essencialmente, que nós encontramos nas carnes. Na carne de frango, na carne de porco, na carne do gado. Esses são os essenciais. Mas existem outros aminoácidos que nós consideramos não essenciais. Vamos falar deles agora. As proteínas de alguns alimentos, como carne, leite e ovos, contêm todos os aminoácidos essenciais. Outros alimentos, no entanto, têm proteínas das quais faltam um ou mais deles. Exemplo desses elementos com proteínas incompletas são o arroz, o feijão, o milho, o amendoim e a farinha. Então aqui nós temos exemplos de proteínas que não têm aminoácidos essenciais. São aminoácidos incompletos, né? As proteínas incompletas. Aqui é o seguinte: não se deve, entretanto, cortar esses alimentos da refeição. Apesar de terem proteínas incompletas para a nutrição humana, esses alimentos foram adequadamente combinados. Podem obter numa mesma refeição todos os aminoácidos essenciais. Então o que acontece? Você tem essas proteínas incompletas. Quando você junta essas proteínas incompletas de um alimento com outro alimento, aí você pode produzir aminoácidos essenciais. Aqui diz o seguinte: há muitas combinações possíveis que fornecem todos os aminoácidos essenciais. Exemplo, são encontrados nos hábitos alimentares de alguns povos. Aí nós temos aqui, na culinária brasileira, temos o caso bem conhecido, o arroz com o feijão. Proteína não essencial, que juntas formam aminoácidos essenciais. Outro exemplo são o milho e o feijão na África Central e no México. O arroz de tofu, que é uma espécie de queijo feito de soja, que é consumido na China e no Japão. O arroz de lentilhas, que é consumido na Índia. O pão com pasta de amendoim, que é consumido nos Estados Unidos. E queijo com macarrão na Itália, né? Esses são tipos desse tipo de alimento. Qualquer que seja o povo, é essencial encontrar hábitos alimentares saudáveis e hábitos alimentares e evitar os hábitos alimentares prejudiciais à saúde. É importante respeitar a diversidade de pensamentos, opiniões e culturas dos seres humanos, e ainda que os costumes sejam diferentes dos seus, é preciso entender que eles fazem parte da cultura de outros povos e devem ser respeitados. Como, por exemplo, na Índia, eles não consomem carne bovina, nem o gado, nem o boi, nem o bezerro, nem nada, mas eles consomem insetos, gafanhotos, baratas, todo tipo de inseto, formigas, eles consomem facilmente, não é isso? Outro exemplo, por exemplo, na Tailândia. Na Tailândia, animais domésticos, como gato e cachorro, aqui no Brasil nós não temos o hábito de consumir, mas lá na Tailândia eles consomem como iguarias, né? Alimentos muito bons. Aí diz assim: outra coisa importante é estar sempre disposto a mudar as suas próprias atitudes para melhor. Aí, refletir sobre hábitos alimentares é uma atitude válida para toda a vida. Esses hábitos dependem de muitos fatores, como a sociedade em que se vive, o estado de saúde, a idade e a disponibilidade de alimentos da região. Além disso, você não deve pensar que alguns costumes culturais são melhores que outros. Saber ouvir as pessoas e aprender com elas são atitudes que permitem conhecer e refletir sobre nossos hábitos. Então, apesar de nós termos hábitos alimentares diferentes de alguma pessoa, ou de alguma cultura, ou de algum povo, né, nós devemos respeitar, assim como eles vão respeitar os nossos, né? Agora vamos passar para a nossa atividade. Na nossa atividade nós temos aqui, 10 questões. Primeira, quais são as 3 coisas que o fígado produz? Segunda, quais são as 2 coisas que o fígado armazena? Terceira, quais são as substâncias tóxicas transformadas e excretadas pelo fígado? Quarta, como são chamados os movimentos realizados pelo corpo
para que o bolo alimentar se mova pelos órgãos do sistema digestório. Quinta, se pudéssemos esticar a microvelocidade do intestino, que tamanho ela teria? Sexta, de que é composto o bolo fecal, no caso as fezes? Sétima, quando as fezes saem pelo reto na etapa da eliminação, como é chamada essa ação? Oitavo, como é chamado o endurecimento de fezes que causam dores e dificuldades na evacuação? 9. Como é chamada a irritação da mucosa intestinal que acelera o processo de evacuação, geralmente na forma líquida? 10. Como são chamadas as substâncias presentes nas proteínas dos alimentos que fazem com que o corpo produza suas próprias proteínas? Tá certo? Essas são as 10 questões que vocês vão responder, tá bom?